Bom dia! É bom estarmos aqui para mais um domingo na Igreja do Encantado, iniciando com a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos começar com a lição 13, que é a última lição dessa revista sobre Tito, que muito edificou os nossos corações. A lição de hoje, ela fala sobre o Espírito Santo nos consolidando como herdeiros de Deus. E o nosso versículo-chave, eu não vou ler o próprio versículo da revista. Eu vou ler o texto de Romanos 8, 16 e 17, que diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A lição de hoje ela tem o objetivo de enfatizar a importância e o privilégio que Deus nos proporciona, não só nos redimindo da escravidão do pecado, mas também nos transmitindo por sucessão a condição de co-herdeiros de sua glória. O que nós carecemos entender, e que a lição evidencia, é que o nascido de novo, ele não está apenas e tão somente salvo e com seus pecados perdoados. Mas a partir dessa excepcional condição, o nascido de novo passa a usufruir uma posição de filho de Deus. E o Espírito Santo testifica essa nova condição e nos torna herdeiros de Deus. Logo, é uma ação contínua, não é apenas a salvação dos seus pecados até aquele momento. Você tem essa salvação e você tem a oportunidade de perdão dos seus pecados continuamente. É uma ação contínua que nos dá direitos de glória e salvação, porém também nos traz os deveres de andarmos como filhos de Deus, praticando a sua palavra e tendo assim direito à nossa herança. Então essa é a nossa introdução, nós temos alguns temas para falar nessa lição, vou tentar ser bem objetiva, porém gastar o nosso tempo aí de escola dominical. Então, por isso que nós passamos ao longo dessas 13 lições falando sobre as cartas de Paulo a Tito. Essas cartas que nos conduz à fidelidade, que falou sobre obediência, sobre moralidade e o próprio serviço na casa de Deus, serviço ao Criador, serviço ao nosso Pai. Essa lição específica, ela fala sobre os herdeiros, E nós temos alguns tópicos sobre os herdeiros, sobre a nossa herança, as condições para a herança e o resultado da adoção. Então, falando de herdeiros, nós somos herdeiros porque Deus instituiu, através de seu Filho Jesus, que fôssemos co-herdeiros, uma vez que Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Então, nos tornamos filhos. Também somos herdeiros porque Deus nos adotou como filhos em Jesus. E quando decidimos confessar a Jesus Cristo, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, não apenas nos tornamos filhos adotivos, mas genuinamente gerados por Deus. E isso é lindo. Nós podemos ver em Gálatas 4:5, que diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então isso é muito bonito quando a gente percebe que porque Jesus assumiu o nosso lugar, nós somos co-herdeiros em Cristo e por isso nos tornamos genuinamente filhos e herdeiros de Deus. Então vamos falar sobre a nossa herança. Uma das características principais da herança que nos está reservada no céu é a sua incorruptibilidade. Palavra difícil e grande, A incorruptibilidade é característica do que não se corrompe. A incorruptibilidade evolui para a condição de inteiro, completo e não danificado, sem mácula, sem ruga, sem mácula, E a mácula se traduz como uma desonra, um defeito moral, uma impureza, um pecado. Aquele que assim está não possui a dignidade da incorruptibilidade, que é uma característica da nossa herança. Logo, não é digno de receber a herança, de modo que Deus assevera que esse de fato não a possui.
que esses que de fato praticam, né, essas impurezas e os pecados não têm o direito de receber a herança. Né? Não a possuem porque é impossível a comunhão entre o bem e o mal. Então essa é a condição para que a gente receba a herança, que é mais um tópico da lição, né? Que vivamos como filhos que somos, obedientes e fiéis ao Pai, como aprendemos ao longo desses 13 domingos. E isso envolve também trabalhar a serviço do reino, trabalhar a serviço do seu Pai. Termos raízes e compromisso com a obra de Deus. Sabe, meus irmãos, sempre vai ter alguém que esteja trabalhando na igreja, né? Que esteja se envolvendo, que esteja praticando a obra de Deus. Se envolva com esses. Apoie essas obras. Apoie quem está trabalhando na casa do seu Pai. Tenha compromisso com seus irmãos e consigo mesmo, porque é para a sua família cristã. Não fique como quem apenas observa e assiste de camarote a herança passando ao longe. Nós estamos falando da vida futura e gloriosa no céu ao lado do seu Pai. Então, corra atrás da sua herança, não deixa ela passar despercebida, né? Faça por merecer a sua herança. Devemos ressaltar que esse é o resultado da adoção. Como nós vimos, Deus nos adotou como filhos, né? E nos tornamos genuinamente filhos de Deus no momento da nossa conversão, né? Então, o resultado dessa adoção deve ser uma vida incorruptível. Quantos aqui lembram de tantas lições que nós tivemos das cartas do apóstolo Paulo a Tito, assim como as cartas de Paulo para Coríntios, enfim, tantas cartas dessas que Paulo chamava a atenção de uma vida do modo digno do Evangelho. Vocês devem lembrar de tantas lições que falamos sobre obediência, que falamos sobre fidelidade, falamos sobre moralidade, sobre escolher, né, alimentar o Espírito Santo dentro de nós, que testifica que somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós testificamos a nossa total libertação da escravidão da lei e da escravidão dos prazeres desta vida. E muitas vezes escolhemos a maldição do pecado em vez da incorruptibilidade da herança. Quando nós garantimos que somos libertos e nós testificamos a nossa libertação da escravidão da lei e da escravidão dos prazeres da vida, nós garantimos a nossa condição de herdeiros, né? Garantimos sim o direito de perdão pelos nossos pecados no momento da conversão, porém nós não vivemos pecando. É diferente, vocês conseguem perceber essa diferença? Você sabe que se você pecar, você tem o perdão pelo arrependimento. Porém, o crente não vive no pecado. Essa condição de herdeiros tem que testificar, a nossa vida tem que demonstrar que somos filhos de Deus. Essa condição de herdeiros não nos deixa viver pecando, porque não existe comunhão entre o bem e o mal. Se você tem o direito a uma herança incorruptível, você também é incorruptível. Ah, Eliana, então eu não posso pecar? Você peca, se arrepende. É um ato contínuo, lembra que nós falamos logo no início da lição? Esse ato deve ser diário na sua vida, porém a sua vida deve ser em retidão. Você deve viver de modo digno do Evangelho, modo digno de ser chamado filho de Deus. E se pecar, você se arrepende e tem garantido, né, a salvação e o perdão do seu pecado. Porém, se você vive no pecado, você demonstra uma vida na maldição do pecado e não uma vida liberta, como herdeiros de Deus. Então, o verdadeiro filho de Deus, ele se apresenta como tal. E até que ele venha, vivamos como nascidos de novo, dignos e incorruptíveis, genuinamente filhos de Deus. Hoje nós ficamos por aqui. Deus nos abençoe grandemente.